Olá você que está ligado aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Fábio Machado e estamos começando mais um podcast Referência. Convido você a se inscrever, curtir e também ativar as notificações para estar acompanhando aí o nosso trabalho e essas entrevistas com o mercado da madeira de base florestal. E o programa de hoje conta com o apoio da Agroclip, empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas e fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa, instale com Agroclip. Abraços ao amigo João Victor. E o convidado de hoje é Romualdo Rimza Neto. Seja bem-vindo, Romualdo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nossa empresa e sobre esse mercado aí que a gente tanto gosta de trabalhar. É exatamente, o Romualdo, que é natural aqui da capital paranaense, de Curitiba, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, é diretor-geral da empresa Laminorte, uma empresa produtora e exportadora de lâminas e serrados, decks e pisos de madeira. Romualdo, teu pai foi o sócio fundador da Laminorte, correto? Exatamente, a Laminorte hoje tem 44 anos. A Laminorte começou com meu pai, que foi o fundador. O nome dele? Meu pai se chama Léo Roberto Rimza. Tá. E ele já trabalhava no ramo madeireiro, né? Ele era sócio minoritário em outra empresa. Ele acabou se desligando dessa empresa e fundou a Laminorte para atender, na época já desde o início, a demanda de lâminas para exportação e também para o mercado interno. Então a Laminorte é uma empresa que já teve na origem essa filosofia de buscar os mercados, trabalhar fora do Brasil e também aqui, atendendo a indústria que necessita a lâmina para a sua produção. E você, como que o Romualdo começou? Qual foi o teu primeiro contato com a madeira, Romualdo? Olha, o meu é do berço, né? Eu nasci e cresci. Do berço. Eu nasci e cresci nesse negócio, né? Meu pai é uma pessoa até hoje que ele sempre... Meu pai é daquelas pessoas que trabalham 24 horas por dia. Ele tá sempre falando do trabalho e quando a gente sai para comer alguma coisa, a gente tá sempre analisando qual madeira é feito o piso, o painel, a mesa. Então eu sempre estive dentro dessa atmosfera, né? E aí, logo, o meu primeiro emprego já foi na Laminorte, eu comecei a trabalhar lá, entre aspas, eu estudava de manhã e ia lá à tarde, né? Já minha carteira de trabalho é de quando eu tinha 14 anos ainda. Então, eu fiz estágio ali na empresa a minha vida inteira. Praticamente só parei ali no segundo semestre do terceirão, que eu me dediquei mais a estudar para o vestibular. E aí, cursando Engenharia Civil, eu também à tarde já trabalhava na Laminorte. Então, para mim, eu acho que sempre foi, assim, uma decisão tomada já, que eu ia continuar no ramo madeireiro. Sabe? E você se formou em Engenharia Civil? Eu me formei em Engenharia Civil. Na época, até não existia a Engenharia Florestal Madeireira. Não, nem a Engenharia da Madeira, nem a Engenharia Florestal. A Florestal existia, não existia a Engenharia Industrial Madeireira. Industrial Madeireira. Que é o nome dela hoje. Correto. Então, ela surgiu logo depois que eu me formei. Então, na época, eu fui aconselhado pelo meu pai e por outras pessoas a não cursar administração. Eles falavam assim, não, já que você quer realmente ir para administração, acho que o melhor curso para você é a engenharia. E naquela época existia muito essa visão da engenharia civil, principalmente, como uma base formadora para qualquer campo da atividade que a gente fosse, né? Então foi por isso que eu cursei a engenharia. Mas eu sempre tive na cabeça que era uma etapa de formação, que meu destino era mesmo a questão industrial ali, a questão comercial da madeira. E a empresa começou com o seu pai ou já com o seu avô? O meu pai. O meu avô, ele já trabalhava com madeira também, mas ele trabalhava mais com a extração, né? Ele chegou a exportar toras quando o Brasil ainda podia exportar. O meu avô é polonês, ele é um colono, né? Ele veio da Polônia bebê aqui para o Brasil e desde o começo da vida dele, ele e o pai dele, meu bisavô, já trabalhavam com a madeira, né? Sempre então, aqui na região de Curitiba? Não, eles foram para o Rio Grande do Sul.
Depois ele subiu para Foz do Iguaçu, teve em Toledo, depois que veio parar em Curitiba. Então é uma longa história aí, sempre no ramo. E sempre, então, a família, foi a origem é sempre madeira. Sempre. E o seu pai, quando fundou a Laminorte, sempre vocês trabalharam com lâminas ou começou com outro tipo de material? Não, começou na lâmina. Lâmina sempre. Começou na lâmina faqueada. Foi depois que, devido ao mercado, que a gente acabou entrando também nos outros produtos. Tá, e como que foi essa ligação? Porque vocês sempre trabalharam com a madeira nativa. Certo. A lâmina faqueada vinha do norte. Com a sede aqui, vocês já tinham uma fazenda no norte? Como que era essa... Ou vocês compravam madeira de lá? A gente, desde o início, comprava madeira de lá e produzia lá. Então, logo nos primeiros anos, o meu pai comprou uma fábrica lá em Belém do Pará e depois construiu outra fábrica, né? Então, nós tivemos 2 fábricas por algum tempo. Hoje nós temos 3 fábricas, todas ali ao lado de Belém, na região metropolitana, que se chama Ananindeua. Certo. Então, a empresa começou com a lâmina faqueada, para atender mercado local e exportação. E depois, ao longo do desenvolvimento, a gente mais ou menos foi forçado a entrar no ramo da madeira serrada. Porque o que acontece? De um volume que sai de madeira da floresta, não são todas as árvores que servem para a produção do faqueado. O faqueado usa aquele 20% ou 30% de qualidade mais alta, das toras mais perfeitas, com maior diâmetro, mais retas, que não tenham torção, que tenham poucos galhos, que tenham pouco oco. Então você tem que fazer uma seleção muito apertada, muito dura para conseguir a madeira para usar para o faqueado, para a lâmina faqueada. Então a gente observou na época que era impossível você comprar somente pinçando as melhores árvores, né, as melhores toras. O fornecedor, à medida que foi entrando essa filosofia do manejo sustentável, ele queria sempre vender tudo que saísse daquela floresta. Sim. Então, de certa forma, foi uma necessidade nossa de virar um pouco as costas para o mercado e virar mais de frente para a floresta. É você produzir de acordo com aquilo que a floresta pode te dar. Certo? Então, foi por isso que a gente acabou entrando mais para a madeira serrada. Porque quando você comprava, vinha espécies que não serviam para faqueado e vocês acabavam serrando. No começo da empresa, era mais fácil você comprar as toras escolhidas, né? Existia um volume grande disponível e você comprava aquilo que você precisava, né? Depois, vamos dizer assim, com o avanço da maneira com que é produzida a madeira bruta, né? A madeira em toras, a gente foi obrigado a utilizar tudo que a floresta podia te dar, né? Então você acaba tendo toras de várias qualidades e uma parte você tem que utilizar para madeira serrada. Só para entender mais da Laminorte, vocês têm a sede aqui em Curitiba, Sim. uma grande sede, quantos metros quadrados vocês têm lá? Olha, o terreno tem 11 mil, a gente deve ter uns 6 mil de barracão. E próximo da nossa sede, Avenida João Bettinger, né? Exato. E vocês têm 3 ou 4 lá em... 3 fábricas. 3 fábricas. Fábricas. A primeira foi a Lamapa, que vocês compraram? Certo. Como que foi esse processo? Por que vocês adquiriram a Lamapa? Porque o início da empresa fazia a produção terceirizada. Certo. Né? Meu pai tinha já aqui o barracão para fazer a parte comercial, a distribuição, mas a produção era terceirizada. Quer dizer, ele alugava fábricas para poder fazer a sua produção. E aí houve essa oportunidade dessa empresa que chamava-se Lamapa, Laminados de Madeiras do Pará, que era uma fábrica pequena lá em Ananindeua, e meu pai adquiriu essa fábrica para começar a ter a sua própria produção. O próprio fornecedor da Laminorte. Da Laminorte aqui. E hoje a Laminorte é a maior produtora de lâminas e cerrados do Brasil? De lâminas, com certeza. De cerrado, nós somos o maior produtor de cerrado certificado FSC. Certo. Tá? Existem outros grupos ali que são um pouquinho maiores que nós ainda. Então, nós estamos ali sempre em segunda, terceira colocação no mercado de cerrado, mas nós somos o maior produtor de madeira certificada FSC. Qual o volume hoje, atualmente? A gente está produzindo, em termos, se eu te falar em toras, foram 60 mil cúbicos no ano passado. O ano 2024, todo, né? 60 mil cúbicos. Certo. Maravilha, hein? E só trabalha com madeira nativa? Ou pinos e eucalipto também, vocês chegaram a... A gente faz pinos, né, que daí eu faço uma produção aqui no sul, também terceirizada a fábrica. A gente trabalha com caia, que é aquela espécie de mogno africano plantado no Pará. A gente trabalha com teca de reflorestamento, também produz bastante. A gente exporta para a Índia, também atende no mercado nacional com teca. Mas não representa nem 10% do faturamento da empresa.
Nosso forte é com a madeira nativa mesmo. E foi na tua época que você começou a dar um pouco da indústria? Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive essa ideia de ter o máximo possível de produtos, né? Porque a madeira, ela tá sujeita à moda, né? Quando eu era criança, a moda era madeira vermelha. Hoje já não é mais madeira vermelha. Hoje as pessoas querem madeira do tom do tauari, do carvalho. Então, isso aí você tem que sempre estar atento a essas mudanças. E eu entendo que a madeira reflorestada é um caminho, né? Então, você, além da madeira nativa, tem que ter esse caminho da madeira reflorestada, porque ele traz uma segurança pro consumidor, né? Apesar de que a gente vai conversar um pouco mais sobre manejo sustentável, o que significa a palavra sustentável nisso, né? Sim, sim. Até muitas pessoas perguntam até onde vai, né, o fornecimento de madeira de vocês, né? E eu gosto bastante de falar sobre isso. Mas a madeira reflorestada, ela tem esse apelo, né? Ela tem essa ideia de agricultura dela, né? É você plantar e colher num ciclo relativamente curto e você ter sempre essa madeira na tua mão. Não, legal isso, muito bacana. E vocês trabalham somente com exportação? Ou também mercado interno agora? Não, a gente trabalha bastante com o mercado interno. Isso Trabalha. desde o início ou recente? Sempre trabalhamos. Tem anos que você Menos. cresce mais aqui, tem anos que você cresce mais lá, né? Assim como a diversificação das espécies, você tem que Mas ter... porcentagem, quanto mais ou menos? Hoje, na madeira bruta, nós temos quase 80% de exportação. Já no faqueado está invertido. O faqueado eu estou com 70% de venda no mercado interno e 30% de exportação. E fora, você vende para quem? Quais países? Olha, a gente vende muito na Europa, né? Então a Europa é bem diversificado ali. Pega Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha. Vendemos muito para a China ainda. A China tem seus altos e baixos, mas vendemos muito para a China. Estados Unidos, né? Sempre um cliente gigantesco. E América do Sul também, né? Chile, Argentina, alguma coisa de Colômbia. E você que trabalha com esses dois mercados, sempre o mercado externo foi melhor ou o mercado interno está crescendo? Tem uma... O que você... Eu acho que o começo da empresa pegou uma fase de mercado interno muito boa. Depois houve uma diminuição e hoje o mercado interno está retomando, tá? Eu vejo com bastante clareza que o mercado interno brasileiro vem se tornando cada vez mais exigente. As pessoas já não querem mais ter em sua casa o móvel de melamina, o móvel de MDF pintado e estão voltando a querer o móvel feito com lâmina. Exatamente. Né? Isso é um processo natural que as pessoas vão adquirindo. Primeiro, a questão financeira, né? Que o móvel de madeira nativa ele é um pouco mais caro, né? Não tem como competir. E uma questão cultural, né? Quanto mais a população viaja, mais a população lê revistas, mais a população assiste cinema, eles vão vendo, as pessoas vão vendo o que é utilizado fora do país, né? E trazem para casa a vontade de ter um material similar na sua casa. Então eu vejo que o Brasil, de novo, está numa ascendente de consumo de madeira nativa, de madeira de alto padrão. O ano passado a gente participou da Formobile e eu vi muito esse movimento, muita gente procurando esse tipo de material. Saindo um pouco do tradicional MDF, principalmente marceneiros e arquitetos, buscando a lâmina de madeira para os seus projetos. Porque faz um diferencial hoje. A Formobile aconteceu no mesmo período que a Casa Cor, né, no ano passado, lá em São Paulo. Eu tive lá visitando e fiquei admirado de ver a Casa Cor voltando a utilizar madeira natural. Sabe, tinha vezes que eu ia para Casa Cor e saía meio depressivo de lá, porque você via que os arquitetos eles estavam só seguindo aquela agenda, que obviamente está ligado com o patrocinador também, que era a pintura e a melamina, né? Madeira, a imitação de madeira. Mas agora... Isso é triste, né? Quando a gente via. Para mim, sim, né? Eu acho que... Para nós, quem trabalha com madeira... Há mercado para todos, né? De certa forma, com a população que existe no planeta, hoje não teria como dar madeira nativa para todo mundo. Tem gente que quer madeira, mas não tem condição de ter. Então, que bom que também existe uma opção de móvel barato para que aquela pessoa que não tem condição financeira de ter um móvel nobre em casa, ele possa pelo menos ter um lugar para colocar ali a sua louça, colocar um rack mais barato para sua televisão. Então tem que ter para todo mundo, né? Tem que ser democratizado. Mas para nós que trabalhamos com madeira é importante, a gente gosta de ver a madeira. Eu acho que isso aí vai se encaixando, sabe? Quem pode comprar vai ter um móvel de madeira natural, nativa, de alto padrão, e quem não pode vai estar lá com o seu móvel de MDF pintado e tal, e com o desejo de um dia poder ter, assim como é com o carro, com a roupa e com tudo na vida. Maravilha. E me diga uma coisa, além das lâminas e da madeira serrada, vocês também trabalham com outros materiais, que nem eu falei no início, com deck e piso de madeira? Exatamente. A gente trabalha com deck. Na verdade, o deck hoje é um dos principais produtos de exportação nosso.
A gente faz ripado de madeira, a gente tá fazendo forro e a gente sempre fez piso, só que não numa maneira assim tão industrial como estamos agora. Então agora eu tô avançando mais nessa questão de fazer o piso acabado, invernizado, de alto padrão para vender aqui no Brasil também e alguma coisa de exportação. Então são novos caminhos que a empresa vai traçando, né? E é sempre aquela questão do que o mercado está procurando, né, e o que a gente pode produzir. Então o piso é uma saída boa, é uma madeira, é um produto que se faz com madeira curta, com a parte mais curta da produção. Tem valor agregado, né? Porque você tem que fazer a secagem, tem que fazer o macho e fêmea, tem que fazer envernizamento. Então a gente agrega esse produto e eu tô gostando de trabalhar com isso aí. Então tenho me dedicado a isso aí também. Falando em piso de madeira, novamente dar um abraço pro João Victor da Agropaulo, né? Que ele tá com esse produto que é Agroclip. E você utiliza bastante esse produto Eu utilizo, na instalação dos decks e pisos. Nós somos fornecedores o João é gente muito boa. Estamos sempre cotando e fazendo vendas para ele, vendemos muito deck para ele, ripado de madeira. Agora no piso estamos começando também. Então é um parceiro também que tem uma filosofia parecida com a nossa, sabe? Legal. E buscar atender as necessidades do cliente com alta qualidade. Ele busca essa qualidade, tanto que esse produto que eles fizeram aqui, que é para não deixar furo e nem trinca, né, nas madeiras. Porque uma madeira o deck do João, ele me pede que saia já com 2 fêmeas, né? Porque ele não é liso 4 cantos como o deck comum, porque esse deck obrigatoriamente tem que ser parafusado por cima. Então o João, o padrão dele, ele pede que faça com as 2 fêmeas para encaixar no Agroclip. Legal. E porque é um produto que não é barato e você estragar com Não. A madeira nativa é uma preciosidade, né? Tem que tratar ela, é como um diamante, né? A gente vai falar no segundo bloco, até quem gosta de manejo sustentável, a gente vai falar de como é importante esse trabalho para a gente ter essa matéria-prima. E sobre os seus produtos, hoje a lâmina natural é o carro-chefe da empresa. Hoje a gente tá dividido, né? O faturamento tá hoje um pouco mais balanceado. Na verdade, hoje a madeira bruta eu tô faturando um pouco mais. Eu, pessoalmente, moro em Curitiba, sou responsável pela venda da lâmina faqueada, né? Certo. Aí nós temos lá em Belém o nosso diretor, o Leandro, que cuida mais da parte da madeira serrada, dos decks e da produção. A madeira serrada tem maior faturamento. Hoje tem maior faturamento encerrado, um pouquinho maior um pouquinho mais que a metade. Entendo. Voltando aqui então, vamos falar sobre a evolução. Isso que eu queria falar. A evolução do Parque Fabril. Claro, você começou na década de 80, 90 na indústria, mas você deve ter conversado muito com seu pai. Como foi a evolução de equipamentos, tecnologia da Laminorte daquela época para hoje? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mudou o volume que a gente trabalha, mudou a potência do maquinário, vamos dizer assim, a velocidade, né? Então, no começo, eu tava até, você falando disso aí, comecei a dar risada aqui. Eu me lembro que meu avô contava que no começo da carreira dele, quando rapaz ainda, eles serravam os pinheiros naquela serra de traço. Ele colocava num cavalete, passava o risco quando queria cortar ela, ficava um em cima da tora e outro embaixo. E meu avô sempre me contava que ele gostava de ficar em cima, que em cima o cara de cima fazia mais força, mas o de baixo caía a serragem no olho. Então é uma coisa que eu sempre me lembro, cara. Eu não queria ficar embaixo para não cair a serragem no olho. E eles demoravam dias para fazer uma tora, né? Uma árvore de embuia levava às vezes mais de um dia para abrir. Hoje, para você pegar um jatobá com 1 metro de diâmetro, você produz ele, a parte de abrir ele, de serraria, você não demora 5 minutos. Então, a evolução da indústria foi muito grande. Né? Imagina como deve ser. Eu não conheço o teu Parque Fabril, mas ele tem desde a entrada da tora até a produção mais específica da lâmina. Exatamente. As 3 fábricas nossas em Ananindeua, as 3 têm porto. Então, a gente recebe as árvores em balsa. Né? Então, ela é praticamente retirada da floresta, né? Certo. Onde ela é colhida. É feito ali uma pré-limpeza dela, né? Onde você vai tirar os galhos, as coisas, traçar no comprimento mais ou menos certo ali. Vai colocar numa balsa e carregar para Belém. Chegando em Belém, ela é descarregada no pátio de toras. Dali, até o final, o processo acontece todo na nossa fábrica, né? Então, você tem a parte da serra-fita, que é onde você vai produzir as tábuas brutas. Sim. Tem a parte da secagem. Depois, dependendo de para que lado ela vai, se ela vai ser só plainada, ou plainada fazendo macho e fêmea, ou fazendo ripado. Então, esse processo é todo feito na fábrica. E o faqueado é um pouco diferente, né? O faqueado você faz
o que a gente chama de filé, né? Que é um bloco retirado do tronco. Esse bloco é cozido na água, você cozinha ele na água por dias, e daí depois que vai sofrer o processo de faqueação. Né? Ele vai entrar na máquina onde ele vai ser fatiado em lâminas de 0,6 milímetros. No faqueado, é depois da faqueação que ele seca, né? Então tem o secador de prensa, que acontece logo depois, e ainda vem a guilhotinagem. Então todos esses processos acontecem na nossa fábrica em Ananindeua. Hoje, se você for pegar as 3 juntas, nós temos acho que uns 550 funcionários. Então é um processo... E aqui? Faz o quê? Aqui eu faço a distribuição. Aqui é o CD. Classificação e distribuição. Eu classifico aqui a lâmina porque a lâmina é um produto muito particular, né? Cada cliente gosta de uma cor, de um comprimento, de uma largura. Então aqui que a gente faz esse processo de separar elas. Os clientes vêm até Curitiba, né? Que aqui vamos dizer assim, é a central da madeira no país até hoje, né? Então vocês têm um showroom. Tem um showroom, o armazém, o showroom, então ali a gente classifica, mostra a madeira para o cliente e às vezes faz separação para o cliente ali mesmo. E tanto na lâmina quanto também nos decks e pisos, né? Então eu tenho na parte, um dos barracões da Laminorte aqui hoje é dedicado só à parte de madeira bruta. Entendo. E quais espécies vocês trabalham mais com a madeira natural? Ou são várias espécies? Várias, vamos falar o nome de algumas aí para citar, né? Quais são as principais? Então, Cumaru, Tauari, Ipê, Jatobá, Massaranduba, Muracatiara, Tucupira, Curupixá, Goiabão, as reflorestadas que eu já citei, né? Teca, Caia, Opinos. Então existe uma variação grande aí. Então, peroba, garapa, branquilho, são muitas espécies. E como empresário e dono da Laminorte, qual que é o diferencial que você pode falar para quem está nos assistindo da Laminorte em relação às outras lâminas do mercado? O diferencial da Laminorte é a qualidade. Nosso foco é sempre na qualidade. Claro que eu, como empresário, tenho que estar sempre atento ao preço, né? Custo é uma questão que você tem que estar sempre atento, mas entre o barato e o bom, eu estou sempre optando pelo bom. Né? E eu entendo que para a lâmina esse é o único caminho. Né? Por que alguém vai querer uma lâmina natural em lugar de uma lâmina artificial? A lâmina artificial, ela não tem a mesma beleza, o mesmo conforto estético, essa mesma sensação de qualidade que a lâmina natural passa. Né? Então é isso que eu tenho que focar sempre. Se você não fizer um produto de alta qualidade, o teu cliente vai preferir o substituto dele. Então, para a madeira não existe outra opção que não seja a qualidade. E o preço é uma consequência, né? A gente tem que estar sempre buscando um preço mais barato, o melhor custo possível, mas ele tem que você tem que ter a visão dele como um segundo passo. Né? Se a indústria da madeira nativa só se preocupa com o custo, você não consegue fazer o produto que atenda o teu cliente. Essa é uma verdade no nosso ramo. E você, no mercado interno, você trabalha então com arquitetos, lojas, fábricas de imóveis, para quem? Esse é teu público? As grandes marcenarias. As grandes marcenarias que pegam projetos como hotéis, shoppings, lojas, várias lojas de cadeia. Então a gente vende para essas marcenarias. O arquiteto é sempre, né? Na verdade, a decisão de qual madeira vai ser utilizada invariavelmente é do arquiteto. Né? E depois, as indústrias que você puder imaginar, né? A indústria de porta compra com a gente. A indústria do mobiliário compra com a gente. O pessoal que faz painéis, né, que acaba vendendo para eles, compra conosco. Marceneiros pequenos, marceneiros grandes. Então são essas as indústrias que se abastecem de uma fábrica como a nossa. A indústria de piso também. Aqui você faz essa atuação dentro desse mercado. Lá fora também você atua diretamente com esses fornecedores, com teus clientes, assim, ou você tem alguém, você vende para um distribuidor, o distribuidor faz? Exatamente. Lá fora funciona um pouco diferente. Nos Estados Unidos, eu praticamente só trabalho com distribuidor. Então, eu tenho lá um distribuidor que ele produz madeira americana, mas ele também compra madeira africana e também compra madeira brasileira. E ele tem aquele trabalho com os arquitetos dele. Ele que faz o trabalho que exatamente, onde ele oferece, é ele que vai atender os fabricantes de imóveis deles. Tá? Muda um pouquinho na Europa, né? Itália, Portugal, onde a gente já tem um agenciamento que às vezes vai direto até alguma marcenaria, pega algum projeto diretamente, que já vem desenhado com a nossa madeira aqui, que são países que estão mais acostumados a comprar na gente. Né? Portugal faz com uma ligação muito forte conosco, né? Então
Algumas vezes já os arquitetos de lá gostam já de comprar direto aqui. Mas via de regra, no mercado externo, a gente vende para distribuidor. Tanto na lâmina quanto na madeira serrada. E para finalizar esse primeiro bloco, Romualdo, tira uma curiosidade. Como que o empresário, Romualdo, que tem que estar ligado à indústria, distribuição, todas aquelas dores de cabeça de uma indústria que traz aí para você. Como que você também se atualiza aí nas tendências do mercado? Porque quando você trabalha com, né, com moda, arquiteto, né, tendência, design. Como que você consegue dividir isso aí? A gente tem que estar sempre antenado com o que estão pedindo para você, né? Os arquitetos, eles estão sempre buscando coisas diferentes, eles gostam de estar sempre alterando as tendências. Isso você vai vendo que são ciclos ali de 2, 3 anos, enquanto hoje todo mundo quer madeira marrom, ontem todo mundo queria vermelha, amanhã vai todo mundo para o cinza e assim eles vão indo. Então você tem que sempre estar atento, porque a maior dificuldade nossa é que entre o dia que eu resolvi extrair uma árvore no mato e o dia que ela está pronta, são 6 meses. E os volumes são grandes, né? Então você não consegue alterar isso tudo tão rápido, né? Eu brinco muito com eles que aqui uma empresa que nem a nossa não é uma padaria, que você chega lá e o pão vai estar pronto toda manhã, né? O cara tem que me avisar com muita antecedência, né? Então a gente viaja, tá sempre aí em feiras, em contato com quem as indústrias, os arquitetos que tomam essa decisão e sempre tentando antecipar o que o mercado vai querer. Bacana, legal. É um exercício de bola de cristal que nunca dá certo, mas a gente sempre tenta fazer o mais certo possível. Tá, legal. Então vamos dar uma breve pausa nesse primeiro bloco. Lembrando sempre, agradecendo a Agroclip, empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas e fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa e instale com Agroclip. Daqui a pouco a gente volta para falar do manejo sustentável da Laminorte. Olá, estamos de volta com o Romualdo Rimza Neto, que é o diretor-geral da empresa Laminorte. Nós estamos batendo um papo bem legal e esse programa de hoje que tem o apoio da Agroclip, empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas e fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa, instale com Agroclip. Abraços novamente ao nosso amigo João Vitor, da Agroclip. Romualdo, como não podia ser diferente, como a gente falou no programa, você que trabalha com madeira, né, nativa, sustentável, eu gostaria de falar da importância, né, do trabalho do manejo sustentável. E eu sei que você gosta de falar sobre isso. Por quê? Olha, esse é o tema fundamental quando se fala em madeira nativa, né? Eu acho que boa parte das pessoas ainda não sabe como é que funciona esse trabalho. O cliente às vezes me pergunta assim, até quando vocês vão ter essas madeiras disponíveis, né? E é interessante que a resposta é, nós vamos ter para sempre. Exatamente. Porque o jeito que é extraída a madeira de maneira sustentável são ciclos que vão estar lá sempre. A floresta vai ter que estar lá para sempre. Então, qual é a diferença, né? Uma pessoa pode imaginar que hoje o processo é como era há 20 anos atrás, que você ia chegar numa floresta e ia derrubar ela inteira, utilizar aquela madeira e transformar essa floresta numa plantação de soja, milho ou até num pasto, numa pastagem para gado. O manejo sustentável não tem nada a ver com isso. Tá? O manejo sustentável é quando você pega uma área, normalmente são áreas muito extensas, e você divide ela em lotes de 30 anos ou de 25 anos.
tá? Em 30 lotes ou 25 lotes. Então vamos usar o exemplo da divisão em 30 lotes. Então se você tem uma área de 90 mil hectares, você vai dividir ela por 30, você vai explorar 3 mil hectares por ano. Tá? Então você vai ter uma área onde você vai fazer um projeto com autorização do IBAMA, das SEMAS do Pará, e você vai dizer, olha, nessa área aqui, eu tenho tantos indivíduos de Jatobá, tantos indivíduos de IP, tantos indivíduos de Massaranduba, de Tauari, de Curupixá, do que for. E o IBAMA vai te autorizar uma certa quantidade de indivíduos, de árvores, para você colher. Então, obviamente que vão ficar fora as árvores ameaçadas de extinção, as árvores que têm muito pouca incidência na região, você não vai poder tirar elas. Eles vão pegar quais são as árvores que têm bastante incidência. E vão te liberar um certo número de árvores para serem abatidas. Então, a média hoje é uma média de 3 árvores por hectare. Então, se você for imaginar que um hectare são 100 metros por 100 metros, né, quando vai para o jornal, o pessoal gosta de falar num campo de futebol. Exatamente. Eu quero falar, é um campo de futebol. Um campo de futebol grande. Você imagina isso, né? Um campo de futebol cheio de árvore. É uma floresta densa, amazônica. Você vai entrar lá e vai pegar 3. E você vai voltar lá para pegar mais 3 daqui a 30 anos. Certo? Então a gente tem trazido os nossos clientes de fora do Brasil, principalmente, para visitar as áreas onde a gente trabalhou. E é incrível que 5 anos depois da extração, você não consegue nem achar mais o toco aonde estava a árvore que foi colhida. Né? Então no ano seguinte, você ainda chega e vê ali o toco, você vê por onde ela foi arrastada, né? Aonde que foi feito aquele pátio onde elas ficaram sendo acumuladas para o caminhão poder levar ela embora, aonde foram feitas as estradinhas para você poder fazer esse arrasto. Isso aí no primeiro ano você vê. Segundo ano já mais difícil. Terceiro ano a mata já fechou, você praticamente não vê mais nada. E eu te garanto, e convido quem quiser para visitar o manejo sustentável, 5 anos depois você não reconhece. Porque aonde aquela árvore caiu, ela vai deixar outras árvores, também adultas, também já com certa idade, e que não pegavam tanta luz solar. A partir do momento que essas árvores são as árvores mais altas ali daquela floresta, elas vão crescer mais rápido ainda, e vão se desenvolver e vão fechar aquela área. Então, esse processo de manejo sustentável, ele vai ser eterno. Né? E a única maneira de você garantir que aquela floresta ali não vire uma pastagem ou uma plantação. Certo? É diferente também do reflorestamento, porque o reflorestamento, ele é uma espécie de agricultura. Sim. A silvicultura é uma agricultura. Quer dizer, você vai lá, você vai retirar a floresta nativa. Vamos dizer, se fosse aqui no Paraná, que era a floresta lá, um brófila mista, você ia tirar lá a araucária, você ia tirar a embuia, ia tirar a peroba, e ia plantar ali só pinos ou só eucaliptos. Então são duas coisas completamente diferentes. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas vocês replantam esse jatobá que vocês tiraram? E a resposta é não. Você não faz sentido. Você não precisa plantar. Não precisa. Porque as sementeiras ficaram lá, ficaram vários indivíduos de jatobá lá. Você só vai tirar aqueles com o diâmetro que estão prontos para serem colhidos. Então esse é o processo do manejo sustentável. Hoje a nossa empresa, 90% do nosso fornecimento é de manejo sustentável feito em áreas do governo brasileiro. Então, são florestas nacionais ou estaduais que vão para a concessão. Como o governo não tinha condições de cuidar de tantas áreas que eles têm, né? O estado do Amazonas é inteiro, o governo brasileiro e uma boa parte do Pará, eu não sei precisar a porcentagem aqui, mas deve ser uns 70%, pertence ao governo. E o governo não teria condições de cuidar de toda essa área. Só para te dar um exemplo, a floresta nacional é a floresta estadual do Paru, que fica no chamado Calha Norte, né? É a área ao norte do Rio Amazonas, no estado do Pará. Fica ali grosso modo, entre Santarém e o estado do Amapá. É uma floresta estadual de 2 milhões de hectares. Então, o governo não tinha como cuidar de tudo aquilo lá como sendo somente um parque. Né? Essa área ficaria à mercê da exploração de madeira ilegal, à mercê do garimpo ilegal, à mercê da destruição para fazer uma agricultura de subsistência, esse tipo de exploração não sustentável da área. Então, o governo achou que uma das melhores estratégias para conseguir conservar essa floresta era pegar uma parte dela e passar para a iniciativa privada explorar. E é aí que surgiu a concessão florestal. Não foi na Floresta do Paru, ela veio depois, mas essa é a ideia da concessão florestal. Então, o governo pega uma área grande, retira uma parte e entrega lotes para as empresas poderem explorar. Então, 10% do nosso fornecimento ainda vem de manejo sustentável, de manejos individuais,
que é o cidadão que tem uma fazenda e tem uma área lá de 1.000, 2.000 hectares que dá para fazer isso aí, faz um ano ali, vai deixar para depois, para a floresta se regenerar. E a grande parte do nosso fornecimento são de concessões estaduais e nacionais. É interessante isso. Nós acompanhamos muito o trabalho, você deve conhecer também, do CIPEM, do Mato Grosso. Eles estão fazendo eventos itinerantes. Fizeram um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, fizeram em Belo Horizonte. Esse ano deve fazer mais em algum. Eles querem fazer no sul do Brasil, para trazer essa informação, principalmente para arquitetos, lojistas, pessoas que trabalham com a madeira nativa. E isso que você falou, isso aqui é uma aula de conhecimento, porque a pergunta é essa: vai ter madeira? Exatamente. E claro que vai ter. No manejo Exatamente. sustentável O CIPEM, o Fórum Nacional. é o Fórum Nacional de e Atividades de Base Florestal. Exatamente, do Frank, É. e a IMEX lá, nossa, lá do Pará, Sim, tem feito um trabalho maravilhoso na divulgação dessa informação. exatamente. Porque, como eu falei, a maioria da população ainda entende que a madeira nativa vem de um desflorestamento. Tem alguém que chegou lá e derrubou e fez o corte raso para daí alterar o uso daquela área, certo? Eu não estou nem criticando, porque a origem desse país foi assim, né? Sim. Na verdade, qualquer plantação no mundo é feita em um lugar que antigamente era uma floresta. Lá em 1500, já com o pau-brasil, já foi assim. Exatamente. Então, nós temos aí uma população gigantesca no planeta para alimentar, então é necessário. Eu não estou nem entrando nessa questão. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte: para a gente conseguir a documentação que a gente precisa para exportar e para vender no mercado interno, nós precisamos de madeira de origem sustentável. Só assim você consegue exportar. Senão o IBAMA não deixa você vender. Né? Madeira de corte raso você não tem essa E como é documentação. importante, porque são regiões que, além de você preservar a floresta, utilizar a madeira nobre, você gera emprego. Quantas pessoas dependem da atividade florestal? Quantas cidades, municípios, você deve conhecer muito melhor do que eu lá, que depende dessa atividade florestal para se manter em pé? E daí você engessar, que nem você falou no início, transformar num parque, você gera desemprego e vai acontecer o quê? Acaba tendo essa agricultura forçada por pessoas que não têm saída para sobreviver. Exatamente. As pessoas, quando falam sobre conservação da Amazônia, esquecem um detalhe fundamental: que existem 25 milhões de seres humanos 25 vivendo milhões, naquela exatamente. floresta. O número estava aqui ainda. E essas pessoas, elas também querem viver. Elas também querem ter um conforto. Precisam, eles são Exatamente. brasileiros. Então ou você encontra uma forma dessa floresta ser valorizada, ou essa floresta vai inevitavelmente ser destruída. Isso é uma questão que as pessoas que trabalham com isso têm muito claro na sua consciência. A pessoa, às vezes, que está só aqui no sul, na cidade, ela não tem a visão de como é que se faz para conservar uma floresta. Todo mundo quer conservar. Se parar qualquer um na rua e perguntar se quer conservar a Amazônia, todo mundo vai responder que sim. Agora, a gente que está lá trabalhando com o manejo, com a realidade do que é essa floresta, você tem que entender que aquela população ribeirinha que estava lá já antes da gente chegar, eles já tinham uma vida. Eles já tinham a maneira deles de ganhar dinheiro. Foi muito interessante que quando o governo começou essa história das licitações para concessão, eles colocaram que quem ganharia a licitação seria quem oferecesse o maior valor pelo metro cúbico de madeira extraída, mas também tinha outras exigências, que era dar emprego na comunidade local, criar escolas, fazer obras que fossem perenes, né, como as estradas, as escolas, a parte urbana disso. Então você, de certa forma, está trazendo uma profissionalização para essas pessoas. Foram pessoas que já nasceram lá ou que vieram de outras regiões e pararam ali e que não conheciam muito outros caminhos que não fosse derrubar o que estava ali, tacar fogo e plantar um pasto, sabe? Para fazer aquela pecuária de subsistência, sabe? Então eu entendo que todos eles que a gente convive lá estão muito melhores com essa industrialização sustentável do que eles estavam antes da chegada da concessão. É o Serviço Florestal Brasileiro que está fazendo esse trabalho? É o Serviço Florestal e o IDEFLOR, no Pará é o IDEFLOR que faz. O IDEFLOR. E o Serviço Florestal nas áreas nacionais. E eu fiquei sabendo que concessão só pode ser no estado do Pará, que está acontecendo, né? Estado do Pará, do Amazonas, de Rondônia e do Amapá. No Amapá tem, no Acre, se não me engano. No Acre e Roraima, não. No Acre não tem, né? Não tem. E eu até fiz a pergunta, estava um representante do Serviço Florestal Brasileiro, fugiu o nome dele agora. E parece que é uma coisa política também, existe alguns entraves, mas a área é gigantesca, né? Sem falar das florestas que não estão no Brasil.
né? Que não faz esse tipo de trabalho, que vão falar O... Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, é. Venezuela, que a floresta amazônica não é, ela tá acho que 60% no Brasil. Os É. outros 40% tá fora. Existe uma conta que fizeram de quanto que as árvores crescem naturalmente na Amazônia por dia. Se o governo brasileiro pegar metade das suas áreas e colocar para concessão, o Brasil tem madeira de origem sustentável para fornecer para o planeta inteiro. Então, existem as questões políticas, existem os travamentos ali, mas é um caminho sem volta. É o único jeito de você proteger a floresta e conseguir alimentar a indústria. Sabe? É um ganha-ganha. Não, e é importante isso para quem está assistindo, para desmistificar, porque esses eventos é para o que você está falando, o evento da Madeira Sustentável, a Brasil afora, é para desmistificar que o madeireiro é o criminoso. Que o madeireiro que sai naquelas matérias, né, no Fantástico, né, saiu na Rede Globo, madeireiro destrói a floresta, não é o madeireiro. Aquilo lá é, que nem você falou, é o garimpo ilegal, é a pessoa que está procurando outra atividade, mas não a indústria madeireira. Porque quem que vai matar galinhas de ovos de ouro? Eu tive que me defender dessa história a vida inteira, né? É, isso eu ia perguntar pra você. Quando Deixa eu sai só no aproveitar, jornal. então, Romualdo. Isso eu queria falar. Nessa sua experiência de anos, quanto você já sofreu preconceito trabalhar com madeira nativa? Às vezes você até desiste de falar que você trabalha com madeira nativa, sabe? Porque é aquela história. Se você tá num restaurante em Curitiba, em qualquer lugar do mundo, você levanta a mão e fala, eu trabalho com madeira da Amazônia, as pessoas que estão em volta vão te ver como um criminoso. E os Sabe? haters, né? Exatamente. Se você estava falando do jornal, qual é a imagem típica que aparece no jornal? Aquele monte de árvore caída no chão, pegando fogo. É. Né? Eu já falei várias vezes sobre isso. Falei assim, cara, você acha que eu derrubo árvores no chão e taco fogo nelas, cara? A gente não faz isso. Né? A gente vai lá e colhe a árvore e não deixa ela pegar fogo de jeito nenhum. Nós levamos para a fábrica e tratamos ela como um diamante, onde nós vamos transformar ela, vamos lapidar ela e fazer o nosso produto, né? Essa de derrubar a floresta inteira e tacar fogo, isso aí não tem nada a ver com a gente. Isso aí é uma produção artesanal da pecuária que aconteceu e sempre foi o que acontecia no Brasil, né? Lembrando que lá atrás, quando o governo brasileiro dava terras para os colonos que estavam indo para a Amazônia, esses colonos eram obrigados a derrubar a área e abrir elas, né? Era o único jeito do cara registrar suas posses, era ele abrindo uma área, uma parte da área. Então isso aí é uma cultura que vinha e que foi alterada. Né? Então por isso que eu digo, eu também não posso criticar o cara que chegou lá naquela região, porque era o que tinha que ser feito naquela época, era o que mandavam ele fazer. Né? Era o único jeito dele plantar. Naquela época, o único jeito dele plantar era ele derrubando a floresta. Não tinha outro caminho. Mas eu, durante a minha vida, pessoalmente, você sempre é atacado. As pessoas sempre te veem como um criminoso. Sabe? De certa forma, o próprio governo brasileiro te trata assim. Mas eu digo assim também, além do mercado. Porque você vendia, né? Você vai vender um móvel com madeira nativa, ia para o arquiteto, para a loja. Como que era essa desconfiança do mercado? Como que era e como que está hoje? Hoje a informação está mais presente para eles? Eu acho que sim. O que acontece? O mercado, alguém que te busca querendo comprar uma madeira, em geral, ele sabe do que está falando. Certo. É uma pessoa que já resolveu comprar um móvel de madeira porque ele tem um desejo de ter aquilo e entende que aquilo lá foi colhido, né? Então, eu acredito que isso aí sempre esteve em pauta e vai continuar. Nós temos selo verde, nós temos FSC, isso aí eu acho que é uma prova mais do que suficiente, né? Porque é um selo que todo mundo conhece, sabe a dificuldade que foi para nós conseguir. Às vezes as pessoas nem conhecem, mas pergunta, tem FSC? Exatamente, conhece a fama pelo menos, né? E para mim é um orgulho, né? Eu sempre trabalhei com madeira, sempre que necessário me defendi. Né? Jesus trabalhou numa marcenaria com seu pai, então eu sempre falo isso aí para meus filhos. Falo, não tenham vergonha. Quando vierem falar que teu pai trabalha com madeira, você pode sempre responder, Jesus também. São José tinha uma marcenaria. Isso aí é uma indústria que é milenar e que é o que a gente precisa para viver. A gente nasce num berço de madeira, vive com a madeira em volta de nós e morremos num caixão de madeira. Exatamente. Então a madeira é muito presente na vida humana. E esse ciclo de vida que a gente fala do ser humano é o que a gente leva para a árvore. Porque a árvore também ela nasce, cresce, reproduz ou não e morre. E quando ela morre, e se ela morre sem ser colhida, ela acaba devolvendo o gás carbônico que ela segura durante o período, não é isso que acontece? E quando você industrializa, você segura. Exatamente. Você com o carbono ali dentro da cadeira, da mesa. Sabe que isso aí é um processo que está em desenvolvimento ainda, mas um dos nossos principais clientes da Europa esteve agora no Brasil no ano passado e fez todo o levantamento de tudo que é a nossa cadeia de carbono.
Ou seja, quanto carbono nós lançamos na atmosfera durante o ciclo de produção, né, com o diesel que a máquina consumiu, a eletricidade que a serraria consumiu, e quanto foi o carbono que nós fixamos. É. E a nossa indústria, ela absorve carbono. Então, eles vão lançar o estudo esse ano, e vai ser bem interessante para mostrar para os nossos clientes que a gente fica do lado positivo da cadeia de carbono. Então, é uma coisa bem, O Brasil bem tem a meta, bacana. né? Até 2050. Você fala a memória? Ou 2030? Agora, acho que é 2050. E tem que fazer o carbono neutro, né? Só tem e o manejo sustentável passa muito por isso. É por isso que você ouve falar tanto em construção com madeira, Sim, eu na uso Europa madeira. e chegando aqui no Brasil também, porque é uma das maneiras de você fixar o carbono. Gostei da tua frase. Uma vez eu trouxe o Álvaro Chefe, ele falou bem isso. Não é construção de madeira, é construção com madeira. Sim. Como uma frase, como uma mudança na frase muda o conceito. É o elemento que você utiliza para construir, para fazer a tua obra. Casa com madeira. Parabéns, eu gostei. Porque a gente vive, todo mundo ouvindo falar, né? Casa de madeira. E o brasileiro tem uma coisa de desprezar a casa de madeira. E é o sistema que está vindo forte. Sim, sim. É que é uma evolução cultural, né? Antes a casa de madeira era a mais barata possível, aquela que o peão mais simples Ele mesmo cortava, ele mesmo era se obrigado a arrumava, fazer ali. fazia. E o sonho dele era ter uma casa depois de Sim, tijolo, né? que alguém fizesse para ele, não ele fizesse. Exatamente. Eu não gosto da história dos 3 porquinhos, porque ele coloca a de palha, depois a de madeira e depois a de tijolo. Na verdade, tinha que inverter. A de melhor madeira, casa de toda era de madeira. Mas eu sempre brinco nessa história. A porta, ele não derrubava. Era de madeira. Então a madeira tinha uma propaganda boa aí. E você que trabalha também, você é um cara viajado, né? Você tem clientes, viaja lá fora. Como que é a visão desses clientes com o Brasil atualmente aí com a madeira sustentável? Eu acho que quem está na indústria sabe. Quem está na indústria sabe porque vem para cá, porque pesquisa. Mas a mídia faz muita propaganda negativa sobre o Brasil, né? Isso é um detalhe interessante. Hoje a madeira mais consumida do mundo é o carvalho. É o carvalho americano e europeu. Não existe uma árvore de carvalho ilegal. Não existe esse elemento, carvalho ilegal. A madeira ilegal só existe no Brasil. Na África também. Por que a nossa madeira pode ser ilegal e o carvalho nunca é ilegal? Essa é uma questão que a gente discute, né, entre nós, entre os industriais, né? Por que foi criada essa propaganda? Sabe? Que momento que uma árvore foi derrubada e se disse que ela era ilegal, né? Quer dizer que você não recebeu uma licença do teu governo, né? Só que lá as licenças saem à torta e à direita. Ninguém questiona as árvores da Indonésia, ninguém questiona. da Rússia. Ninguém questiona. Ninguém sabe. Então, isso aí foi uma campanha massacrante feita sobre o Brasil. Né? O Brasil é um país que acabou engolindo isso aí. Se você for começar a falar de outras coisas, por que o Brasil é um grande importador de fertilizante? O Brasil não produz o seu fertilizante? Porque a gente não tem licença ambiental para isso. Por que o Brasil ainda não produz todo o petróleo que consome? Na verdade, o Brasil é praticamente autossuficiente, mas a gente não consegue que o IBAMA libere essa licença. Então, você fica sempre nessas discussões de como é que o governo brasileiro trata o seu empresário. O empresário aqui, muitas vezes, é visto como bandido. Esse é um problema grave que nós temos. Então, você me perguntou como é que é visto fora do Brasil. Pelos industriais, eles estão sempre do meu lado, tentando me ajudar. Tentando fazer. Final, quem consome? O consumidor final, se alguém foi pedir uma madeira brasileira, é porque ele sabe do que ele está falando. Mas eu tenho certeza que muitos deixam de pedir ou de querer na sua casa uma madeira brasileira pela propaganda que ouviram. Senão o consumo era muito maior. Exatamente. Porque o que os caras ouvem? Eles ouvem que o que comprou madeira brasileira está destruindo a Amazônia. Sim, o pulmão do mundo. Exatamente. Ninguém vai respirar porque... Exatamente. E seria uma pena, porque, de novo, se a tua madeira da floresta amazônica não tiver nenhum valor, ela vai ser derrubada e queimada. Sim, você falou agora há pouco, são 25 milhões de pessoas. Tira a floresta lá. Exatamente. O que acontece? O Brasil tem que olhar, governantes têm que olhar melhor para aquela região, para esses brasileiros que vivem lá, que a madeira é a saída para gerar emprego, para gerar sustentabilidade, economia, qualidade de vida e para sempre, isso que você falou, né? Exatamente. Para sempre. É muito legal. Mais alguma coisa, manejo sustentável, você gostaria de colocar, Romualdo, que não... Não, eu acho que é um caminho muito interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso aí. É o único jeito para a gente poder trabalhar para os próximos anos e próximas gerações, trazendo uma madeira de qualidade e para sempre, sem você ter que derrubar a tua floresta. Maravilha. A gente tem um bloco aqui
dentro do nosso programa, se chama Isso é Referência para Você. Então a gente vai colocar algumas imagens aqui e eu vou perguntar se isso é referência para você e você conta por quê. Tá bom? Vamos lá, Juliano. Vamos ver o primeiro. Itália. A Itália é referência para você, Romualdo? Com certeza. Por quê? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Eu morei na Itália, trabalhei em 2 fábricas lá. Uma que trabalhava praticamente só com comércio de lâmina e uma que era uma tintureria. Ela fazia o tingimento da lâmina. Então, fazia lâminas cinzas, azuis, verdes, cor-de-rosa, o que você imaginar de alteração de cor de lâmina eles faziam. E a parte de marcenaria da Itália, para mim, é a número 1. A que eu mais admiro. A parte de náutica da Itália, para mim, é maravilhosa. Então, o jeito de trabalhar, a qualidade do acabamento da Itália, para mim, é uma referência. Falou de náutica, a gente tá vendo essa foto aí de Veneza. Uhum. Veneza é um que tem bastante barcos e esses barcos de madeira. Todo mundo, cada barco, né? Exatamente. Uma qualidade. Que tipo de madeira que eles colocam? Muito cedro, usaram muito mogno, brejó já usaram. Muitas madeiras brasileiras já tiveram. Madeiras brasileiras que navegam nesses Muitas. canais. A Riva, que é uma fábrica maravilhosa lá, já usou muita madeira brasileira. A náutica usa muita teca. A teca de Sim, Mianmar pra deck, né? pro deck. Deck. E pro interior eles já usaram vários tipos de O madeira. Brasil, o mercado da madeira perdeu muito espaço na parte náutica. Hoje a náutica é só decoração, né? O barco de madeira mesmo. Na Europa tem bastante barco de madeira. Tem. Existe aqui no Brasil ainda 1 ou 2 fábricas. Tem a Calmar ali em Itajaí, que fabrica. Lembra do Tem alguns que fazem, mas são barcos mais históricos, assim, né? O grosso é feito ou na fibra de vidro ou no alumínio. Mas eu digo com Mas a parte de mobiliário é toda de madeira. Mas eu digo com tristeza porque é um mercado que a madeira perdeu. É outro produto. E é lindo, né? É lindo. Você morou também na Alemanha. Morei. Eu morei também trabalhando numa fábrica de faqueado. Foi tudo isso antes de você assumir a Laminorte? Sim. Logo que eu me formei. Então, como eu te falei, eu já fazia estágio aqui, né? E aí, estudava de manhã e fazia o estágio na empresa à tarde. E aí, quando eu estava perto do fim do curso, eu comecei a contactar alguns clientes nossos, né, do meu pai, fornecedores e clientes, e pedi uma chance, uma oportunidade de trabalhar lá. E fui trabalhar numa empresa chamada Fritz Co., que fica na altura de Frankfurt, ali na Alemanha. Então, lá eu trabalhei 1 ano também. Lá eu fiz tudo. Cheguei lá, me colocaram no pátio de tora, operando motosserra. Trabalhei na serra-fita, trabalhei no cozimento, na faqueadeira, na guilhotina. Mas tem que traduzia, aprender. fazia de tudo lá. Bacana. Tem saudade mais da Itália ou da Alemanha? Para trabalhar da Alemanha. Agora na Itália eu tive 1 ano mais divertido. não podia ser diferente. Eu falo, são 2 países maravilhosos, né? Comer é muito bom, Alemanha e Itália, mas só que a Itália não consegue, perde de lavada pro chopp alemão, né? É verdade. E o vinho italiano também, ganha de lavada também. É verdade. Próximo, Juliano. O golfe. É referência para você, Romualdo? O golfe faz parte da minha vida também. Você estava falando da Alemanha, tem uma curiosidade, né? Quando eu fui morar lá, eu estava jogando bastante, jogando bem na época. E aí, nos primeiros meses eu não joguei. Aí eu fiquei sabendo que o meu patrão, o Fritz Kohl Jr., que era o filho do dono da empresa, era golfista. Aí eu perguntei para ele se ele não conseguia uma vaga para eu jogar lá no clube onde ele jogava. E ele conseguiu uma sociedade temporária de 6 meses. E aí meu pai foi me visitar e levou minha mala. E daí, na primeira vez que eu joguei com ele, tive um dia de sorte, joguei muito bem lá, fui iluminado naquele dia, joguei muito bem. O cara ficou com o olho desse tamanho. A partir daquele dia ele me convidava para tudo. Queria jogar de dupla comigo, me convidava para final de semana para fazer as coisas. Então o golfe me ajudou a abrir portas lá nessa época. E aí eu fiquei um tempo sem jogar, não sei porquê, me arrependo muito, fiquei um tempo sem jogar. E agora voltei e estou me dedicando bastante. Você joga onde? Eu jogo no Curitibano e no Country, nos 2 clubes de Curitiba. Mas você é de participar de campeonato ou é mais só para... Eu tenho jogado mais com os amigos, né? Mas eu gosto de participar de campeonato também. É mais um hobby mesmo para esfriar a cabeça. E tem que ter técnica, treino. Bastante treino, bastante técnica. Dizem que quem vai para os Estados Unidos fica doido com as lojas que tem de golfe lá. Tem gente que vai para Orlando, Miami e não quer saber de outra coisa. Passa o dia
Dizem que tem experimentando loja. Eu não taco. sou muito fã de golfe, assim, eu acho bonito o esporte, eu acho um ambiente fantástico. Eu tive uma vez, na época que eu fazia reportagem no jornalismo normal, fui fazer uma reportagem no country. Uhum, Que ambiente mais é. paz, calmo, bem no E centro da o, e cidade. o golfe ele te dá uma oportunidade interessante. Você passa 4 até 5 horas jogando com alguém, só que você não é adversário direto. Não sou eu contra o Fábio, porque cada um faz o seu jogo. E quem conseguiu É. o menor número de tacadas que vai ganhar. Então não existe uma rivalidade entre as pessoas, sabe? Então é um esporte que ele tem muito essa questão do network, de você fazer amizade, conversar sobre trabalho, trocar ideia. Mesmo porque você dá uma tacada aqui até ir no outro buraco, a caminhada é longa para conversar. Nessas 5 horas, a gente fez uma soma lá, eu acho que você não joga mesmo por 20 minutos. O resto você tá papeando. Então é um esporte de tranquilidade, sabe? É um Exatamente. esporte tranquilo. É bem... Lá fora, quando a gente viaja para fora, a gente vê vários campos. No Brasil ainda é mais, é mais em clubes. Aqui é mais Lá tem inclusive. parques, né, públicos. Tem. Tem parques públicos com o pessoal jogando golfe. E para finalizar, o referência para você, esse me surpreendeu. Galinha. Conta para nós, por que a galinha é referência para você? Eu acho que isso é porque eu mostrei pra ela o meu galinheiro, né? Eu tenho um A gente galinheiro, conta tudo aqui, eu viu? tenho um galinheiro em casa, cara. Todo mundo me Não acha doido. acredito. Perguntaram pro meu filho na escola esses dias se ele tinha um animal de estimação. Ele falou, tenho sim. E a professora perguntou, então, é cachorro, gato? Ele falou, não, é galinha. Meu pai é louco por aquela raça de galinha chamada Brahma. E ele resolveu criar em casa elas. Então eu fiz um galinheiro. Eu fiz. Eu peguei lá as madeiras que eram do telhado da minha casa, que eu tive que desmontar. Sim. Aí serrei ela toda numa marcenaria que eu tenho da empresa lá. Montei um galinheiro. Então eu tenho as galinhas mais lindas do mundo, na minha própria opinião, são as lá de casa. E o dia que a Cecília me ligou, mostrei para ela, virei a câmera e falei, olha aqui, ó, o que eu tô cuidando aqui agora. Foi aí que ela pegou. Parabéns, filha. Tava Filha tá cuidando, aqui, ó. tava cuidando dos meus galos Brahma lá de casa. A Cecília é a nossa jornalista que faz o primeiro contato com o Primeiro nosso contato. entrevistado. Mas você tem quantas galinhas? É pouco, porque vão saindo as ninhadas, eu vou doando, porque não cabe muito lá em casa. Sim. Eu tenho sempre uns 2 machos e umas 5 tem fêmeas. galo e galinhas lá. É. Mas colhe os ovos, tudo. Eu colho os ovos, daí às vezes deixo chocar. Até hoje de manhã tava nascendo. Vai nascer mais uma ninhadinha lá. Só que daí eles começam a crescer, eu tenho que doar. Você mora em casa, é óbvio. Moro em casa. Não é apartamento. Eu tenho uma admiração, eu acho que esse bicho é um bicho que me dá uma energia legal de ver ele, sabe? Sei. Por quê? É um animal. Ele tem essa fama da coragem, da vontade de viver, de gritar e de aparecer, né? Tem uma poesia do Ferreira Goulart que fala sobre o galo, né? Ele fala: o galo, quando canta, é sem morte. Eu acho que ter esse animal perto de mim me protege, me traz uma energia de vida. Mas isso é uma coisa espiritual, assim, uma bacana. brincadeira, né? Um negócio. Show de bola. Posso confessar para você que foi uma coisa bem diferente para nós aqui. Romualdo, quero agradecer a tua presença por estar participando do nosso podcast e deixo aí para você uma palavra final que você gostaria de deixar um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo da indústria da madeira de base florestal. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né? Eu gosto muito de falar sobre esse trabalho. Eu exerço esse trabalho desde de jovem e sempre amei muito o que eu faço e continuo gostando, sabe? A gente tem, como a gente conversou aqui, uma visão ainda, em alguns aspectos, negativas daquilo que a gente faz, por achar que nós somos destruidores da floresta. Mas isso não é verdade. A gente está muito mais para protetor da floresta do que para destruidor. Então, eu vou com muito prazer sempre nas extrações onde a gente está fazendo manejo e vejo que a coisa acontece lá. Você extrai e você vê o ciclo da terra acontecendo. Você extrai, você volta dali a 30 anos e logo depois da nossa saída, as áreas continuam ali, os animais continuam vivendo ali, a flora continua brotando. Então, isso é um trabalho muito prazeroso. E damos a oportunidade para as pessoas de poderem viver em ambientes agradáveis. Quem não gosta de ter uma casa agradável, quem não gosta de viajar com a família e ficar num hotel bonito, quem não gosta de ir no shopping, entrar numa loja bem decorada. Então a madeira é um elemento de decoração que traz essa paz, esse conforto, essa qualidade de vida. Maravilha. Então é um prazer estar aqui. Sempre que você quiser conversar, estou disponível. Gratidão, então.
Romualdo Rimza Neto, diretor-geral da empresa Lame Norte. E aproveito para agradecer novamente a Agroclip, que patrocinou o episódio de hoje. É uma empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas e fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa, instale com Agroclip. Gratidão a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência.